O nosso terceiro e último tipo de roteirização, que é o mais comum de ser abordado, né, porque envolve realmente um caso de roteirização, parada e sequenciamento, ele envolve pontos de origem e destinos coincidentes. Então, como nós já dissemos, o ponto de origem é o mesmo de destino com paradas intermediárias. Então, um exemplo clássico desse tipo de problema é um caminhão de entrega que sai de um armazém e distribui a várias lojas de varejo. Então, nós vamos abordar aqui alguns exemplos que são simples, mas com o passar, com o aumentar da complexidade, nós vamos precisar recorrer a uma ferramenta computacional, ok? Bom, então vocês podem acompanhar com a gente o exemplo que nós vamos mostrar a seguir. Nesse exemplo, nós temos uma transportadora que deve atender a 12 clientes a partir de um centro de distribuição, conforme a figura a seguir. Próximo de cada cliente, a gente tem o valor médio em quilogramas da massa de mercadorias a ser coletada por visita. Então, por se tratar de um transporte em área urbana, os caminhões são pequenos, 10 toneladas de capacidade de carga. Com exceção do cliente 1, que recebe visitas semanais, todos devem receber visitas diárias para coleta de mercadorias, sendo que o prazo de atendimento e a pontualidade são atributos determinantes para essa operação. Então, o que a gente precisa fazer é sugerir um conjunto de rotas de coleta, o tamanho da frota, a estratégia de controle da operação, se vai ser própria, terceirizada, e a utilização dos veículos, que a gente está chamando de UV, que é dada pela formulação carga transportada dividido pela capacidade de carga. Então, para vocês entenderem melhor aqui, nós temos o desenho, né? Então, o nosso centro de distribuição, nós temos aqui, né, cada um dos clientes, 1, 2, 3, 4 na sua localização, e esse valor é a quantidade que vai ser coletada em cada vez que se visitar os clientes. Então, todos esses aqui são coletas diárias e o 1 é coleta semanal. Então, nós podemos resolver esse problema utilizando uma heurística para definir as rotas num primeiro momento. Ok? Para isso, a gente vai dar o exemplo simplificado de como funcionaria a heurística de varredura. Então, imaginem que essa seta é o ponteiro de um radar que vai fazer a varredura dos pontos para que eles sejam incluídos na rota. Bom, então, para ajudar aqui a ilustrar, nós vamos mexer com essa seta como se fosse o radar varrendo, ok? Então, essa seta vai fazendo a varredura. À medida que a gente vai passando pelos clientes, eles vão sendo incluídos na rota. Então, eu incluí o cliente 9, o próximo a ser varrido é o cliente 10, depois o 11 e o 12. Então, dando continuidade ao nosso exemplo, nós temos aqui a formação da nossa primeira rota, considerando a capacidade do veículo. Então, nosso veículo sai do CD, passa nos clientes 9, 10, 11, 12, não necessariamente nessa ordem, vamos ver mais para frente, e retorna ao CD. Ok? Então, aqui nós temos o peso total da nossa rota de 9 toneladas. Então, nós fizemos a mesma coisa utilizando a varredura para formar as outras rotas. Então, nós temos a segunda rota também com um valor de 9 toneladas e a terceira rota com 9 toneladas. Bom, o que nós fazemos então com o cliente 1? Se vocês perceberem, ele tem duas características importantes, as quais fizeram ele ficar fora da rota. A primeira é que todos os clientes têm coleta diária. Esse cliente é coleta semanal. Segundo, que ele está um pouco fora da região de abrangência das rotas que nós traçamos. Então, aqui, esse é um candidato, por exemplo, a você contratar um serviço terceirizado para fazer a coleta uma vez por semana nesse cliente e usar a sua frota
para esses clientes aqui. Se nós formos verificar, esse cliente ele tem 2.000 toneladas. Se nós fizéssemos um rearranjo das rotas, talvez nós pudéssemos incluí-los. Só que isso pode ser inviável, porque você teria que mudar a sua rota uma vez por semana para ir até esse cliente, e nos outros dias da semana ela teria uma configuração diferente. Ok? Bom, se nós verificarmos aqui o que o nosso problema pede, então, conjunto de rota de coleta, nós temos 3 rotas, conforme nós mostramos aqui. O tamanho da nossa frota é de 3 veículos, considerando que o veículo vai ser utilizado durante todo o dia para fazer uma única rota. Então, ele tem capacidade de 10 toneladas, todos estão com 9 toneladas. A nossa estratégia de controle da operação seria uma das propostas, né, frota mista. Então, frota própria para as rotas que nós traçamos aqui, que seriam diárias, e terceirizada para atender ao cliente 1, ok? E a utilização dos veículos, o V, é de 90% cada veículo, né? Então, nós temos 9 toneladas dividido por 10, que nos dá 0,9, transformando em percentual, vai nos dar 90%, ok? Esse exemplo que a gente acabou de ver, ele é um exemplo bem simplificado para você entender um pouquinho a lógica e a relação desse tipo de roteirização, né? E agora, agregando um pouquinho mais de complexidade, né? Trabalhando um pouco mais com algumas heurísticas para chegar a uma solução, nós vamos apresentar um outro exemplo, que é um caso que está num dos livros que nós adotamos na nossa disciplina, ok? E que vocês vão poder acompanhar também a partir de agora com os slides. O nosso último exemplo ele também está num dos livros que nós adotamos na nossa disciplina, que é o caso da Web Van. Está no livro do Chopra e Mendel, que nós indicamos no nosso cronograma, tá? E esse exemplo ele é dado resolvendo, né, formando as rotas utilizando o método matricial de economia, que tem 4 passos, que é identificar a matriz de distância, identificar a matriz de economia, designar os clientes aos veículos ou rotas e organizar os clientes dentro das rotas. E para isso nós damos exemplo utilizando alguns métodos disponíveis. Então, para resolver esse problema utilizando o método matricial de economia, nós vamos utilizar também uma planilha do Excel, ok? Que vai ajudar a gente a fazer os cálculos aqui. Então, nós repetimos os passos aqui e nós temos como dado do problema, né, essas informações. Então, nós temos a coordenada x e y para cada um dos pontos que nós temos que atender, incluindo do nosso centro de distribuição. E nós temos aqui o valor do pedido em unidades, tá, para cada cliente. Então, para que a gente faça o atendimento do cliente 1, que está na coordenada 0,12, nós precisamos entregar 48 unidades para ele, ok? Bom, cabe lembrar que é importante que todos leiam o detalhamento do caso no livro para que entendam melhor, né, o que nós estamos fazendo aqui. Mas para facilitar o nosso entendimento e a visualização, nós colocamos aqui, num plano cartesiano, todos os clientes e o CD com suas respectivas coordenadas. Então, está aqui, ó, CD, coordenada 0 e 0, cliente 1, coordenada 0 e 12, e assim nós fizemos para cada um. Daqui a pouco nós vamos explicar o que significa isso aqui.